Pessoal, dando sequência aqui então, a gente vai continuar o assunto de herança. A gente vai aprender uma palavra nova aqui, que é a palavra super, beleza? Na última gravação, eu falei com vocês sobre herança, e no exemplo que eu utilizei, tinha lá uma observação no finalzinho falando assim, ó, eu não vou utilizar o construtor aqui, nesse exemplo, a gente vai falar sobre isso depois. Justamente por conta da necessidade de eu utilizar a palavra super para construir o que eu pretendo hoje mostrar para vocês. Então, por isso, na gravação anterior eu não usei, mas hoje aqui a gente vai utilizar, tá bem? A ideia geral do uso da palavra super é para situações em que, dentro da subclasse, ou seja, da classe filho, eu estou escrevendo algum código e nesse código eu preciso acessar ou acionar alguma coisa lá da classe base, ou seja, da minha superclasse. Aí vai surgir a necessidade de usar essa palavra super, tá bem? Então vou construir um exemplo simples aqui com vocês que utiliza esta ideia. E eu vou utilizar para esse exemplo de agora o construtor, mas eu poderia acessar algum outro método usando também essa palavra. Isso vai aparecer para frente, a gente vai voltar a falar desse assunto nas próximas gravações. Eu vou me concentrar neste aqui, apenas no construtor, beleza? Então vamos embora lá para o VS Code e vou olhar esse exemplo aí com vocês. Então aqui dentro do VS Code, eu vou criar uma classezinha chamada pessoa, person. E a ideia aqui, pessoal, é usar o mais simples possível para demonstrar o conceito. Então, essa classe aqui, que é minha classe pessoa, ela vai ter um atributo que vai ser simplesmente o nome da pessoa, tá bom? Então, lembra, pessoa, que é a minha superclasse, ela é genérica, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a criação de um construtor. E esse construtor, ele vai receber aqui como parâmetro o nome. Eu não vou fazer nenhuma validação a princípio, mas eu vou inicializar o meu atributo nome com esse parâmetro que eu vou receber aqui. E como uma classe derivada dessa daqui, eu vou criar uma especialização, então, chamada, por exemplo, cliente, client.java. Como que eu faço mesmo herança? A gente vem aqui, coloca a palavra extends e a classe da qual a gente está estendendo. Observe o seguinte aqui, ó. A grafia, né, que eu estou usando está correta. Porém, eu estou recebendo um erro aqui nessa construção, né? Vamos entender por que a gente está recebendo esse erro aqui, ó. A classe cliente está dizendo o seguinte: você está usando um construtor que não está definido, um construtor chamado construtor implícito ou construtor default. O que é esse construtor default? Construtor default, pessoal, é aquele que não tem nenhum parâmetro, né? A gente já falou disso anteriormente. Olha só que interessante. Se eu ocultar aqui esse construtor, vou deixar ele como comentário, né? Quando eu volto aqui para definição de cliente, o erro desaparece. Por que o erro desaparece? Porque se você se recordar lá da nossa explicação, quando nós falamos de construtores, quando eu não coloco nenhum construtor, automaticamente eu tenho aqui um construtor padrão, que eu não preciso escrever, que é esse aqui, ó, que não faz nada, né? Esse é o construtor default, certo? Ele é assim. Então, esse construtor que é padrão, ele é chamado de forma automática. Agora, a partir do momento que eu defino um outro construtor, supondo que eu não tenha, então, criado o construtor padrão, eu estou dizendo o seguinte: para instanciar um objeto da classe pessoa, obrigatoriamente eu tenho que usar esse construtor aqui, tá certo? Então, se ele é obrigatório, eu vou precisar fazer uma referência a ele aqui na classe cliente. Se eu deixar os dois construtores, nós já também falamos sobre isso, né? A questão da sobrecarga de métodos, né? No caso aqui, em particular, sobrecarga de construtores. Se eu tiver os dois, eu não tomo nenhum erro. Por quê? Porque o default está definido. Essa é a ideia. Agora,
Se eu vier aqui e definir o construtor de cliente dessa forma aqui, ó, né? E eu não tiver a criação do construtor default, do construtor padrão lá na minha classe base, o que vai acontecer? O erro que estava aqui em cima na classe passou aqui para baixo. Por quê? Porque antes ele estava falando o seguinte, olha, você não pode não definir um construtor. Por quê? Porque eu sou obrigado a criar. Porque aqui eu estou dizendo que existe um construtor que tem que ser chamado e esse construtor tem um parâmetro. Por conta disso, eu tive que criar um construtor. Ok, mas por que ele continua dando erro depois de eu ter criado aqui o construtor? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo problema de novo, né? Você não tem um construtor de pessoa sem parâmetro. Isso significa que eu preciso chamar o construtor lá da minha classe pessoa passando um parâmetro. Como é que a gente acionaria um construtor? Talvez você possa dizer assim, coloca lá o nome do construtor, certo? E eu vou colocar aqui algum nome que daqui a pouquinho a gente pensa sobre isso, ok? Qual é o problema aqui, pessoal? É que eu não posso chamar um construtor. Não é permitido dentro da sintaxe da linguagem a gente fazer isso. Eu só posso fazer isso aqui se eu estiver instanciando uma pessoa. Ou seja, se eu fizesse assim, ó. Ou seja, quando eu vou criar uma pessoa, né? No caso aqui, usando essa sintaxe do construtor, né? Aí eu poderia fazer, faltou na verdade aqui a palavra new, aí eu poderia fazer isso daqui. Aí tudo bem, estou criando, estou instanciando o meu objeto. Mas chamar o construtor só porque eu quero acionar ele, não pode. Qual é o detalhe aí? Aí é que entra a nossa palavrinha super. Isso aqui não é uma referência para a minha superclasse? Pois bem, então aqui, ao invés de usar o nome, a gente usa a palavra super resolvido, né? Então a gente tem aqui o construtor da classe cliente acionando então o construtor da superclasse. Para isso que a gente vai usar essa palavra aí. Agora, não faz obviamente sentido usar simplesmente assim. Eu preciso que isso seja um parâmetro, né? Então o que vai acontecer? O construtor aqui do cliente vai receber um parâmetro e este parâmetro eu mando para o construtor lá do meu person, ok? Aí só para a gente complementar aqui, para eu ver se deu tudo certo, vamos usar aqui, por exemplo, um método que me devolve o nome da pessoa. Tá? Então, public string, ele vai retornar o nome, que é o nome da pessoa. Vou tirar esse comentário aqui, que foi só para explicação, né? Então, eu estou definindo o seguinte, para criar uma pessoa é obrigatório que eu informe o nome dessa pessoa, tá? E como é que eu vou fazer isso a partir de cliente? Para criar um cliente, eu também estou obrigando a criação ou passagem de parâmetro, né? Que é o nome desse cliente, e esse nome vai parar onde? Lá no pessoa. Bom, vamos fazer um teste para ver se isso aqui vai funcionar de verdade, né? Criar aqui a classe main. E vamos criar então aqui, ó, client. Client igual a new. Olha lá que interessante, né? O construtor exigindo ali, a gente pode colocar aqui Carlos da Silva, pronto, esse é o nome do meu client. E depois eu vou, só para ter certeza que tudo funcionou, pedir aqui client.getName. Aí você vai falar assim, ó, você está acionando um getName de client, mas client não tem o getName. Mas por herança, a gente ganhou um método lá do person. Então eu posso utilizar aqui a minha pessoa, tá certo? Então vamos lá, eu vou executar esse cara aqui e voilá, ele imprimiu aqui na tela para a gente o nome do cliente. Então, essa é a ideia aqui do uso da palavra super. É para eu me referir à superclasse dentro de uma subclasse, ok? Como eu disse antes,
a gente pode utilizar também essa mesma ideia para métodos, mas isso a gente vai ver num próximo momento, tá bem? Super é uma forma de acessar, acionar a partir da subclasse algo que está dentro da minha superclasse. Tudo bem? Então é isso. A gente se vê no próximo. Um grande abraço.